Na aula de hoje vamos começar uma matéria nova, uma matéria muito agradável, muito legal, lentes esféricas. Matéria irmã, matéria-prima dos nossos espelhos esféricos. Bora para a aula? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Ó, tamo junto aqui, hein, gente? Transmimento de pensação. Pude estar mais perto de vocês semana passada, tivemos um plantãozinho, foi muito divertido, muito legal poder falar com vocês, interagir com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, estou aqui, manda dúvida, manda os comentários no vídeo aí, pode mandar comentário, eu respondo vocês, a gente vai conversando, tirando dúvida por ali mesmo, ou manda no zap. Vocês já estão acostumados também, não tem problema não, mas também curta o vídeo, aproveita, já dá uma curtida aí. E aí galera, a aula de hoje, o que vai ser? Lentes esféricas. Eu não vou nem me alongar nessa parte de apresentação, introdução do vídeo, porque, cara, você lembra de espelhos esféricos? Eu avisei vocês, né, há um tempo atrás, mais ou menos um mês atrás, eu avisei vocês. Falei, ó, galera, estuda essa matéria aqui agora, ela vai voltar mais pra frente em lentes esféricas. Então, cara, tudo que a gente viu de espelhos, eu vou retomar com vocês. Eu vou reapresentar os conceitos, porque se você não lembrar, eu preciso relembrar vocês, mas se você já lembra, isso é ótimo. Se você não lembra, pausa o vídeo, vai lá ver um pouquinho dos outros vídeos, relembra os raios notáveis, as primeiras construções que nós fizemos juntos, isso vai ser importantíssimo para nós, tudo bem? Mas chega de papo, bora para nossa aula aí, beleza? Bora conversar sobre lentes esféricas, o que são, quais as importâncias, quais as características elas trazem para nós, é isso que a gente vai discutir agora. Então, esse é o objetivo, descobrir o que são essas lentes esféricas. Para começar essa imagem, eu acho uma imagem muito fantástica, porque, ó, notem comigo, olha só, a montanha aqui atrás de ponta cabeça, aconteceu alguma coisa, inverteu, né? Se você notar comigo também outra coisa interessante, a montanha, o pico dela está à direita, né, na imagem, e aqui o pico está à esquerda. A luz está à esquerda, a luz do sol está à esquerda da montanha, e aqui a luz está à direita da montanha. Perceberam essas diferenças? O que está acontecendo, né? Então, afinal, o que são lentes? Lentes são, para nós, sistemas ópticos constituídos por dois meios homogêneos e transparentes. E aí, o que você tem que pensar? Se for homogêneo e transparente, tiver uma superfície de separação plana entre eles, o que é isso mesmo? O dióptro plano, refração. Pô, é isso que a gente está estudando aqui? Sim, exatamente. Refração. Só que aqui a gente tem algumas curvas, não são superfícies perfeitamente planas. Essa vai ser a nossa pequena diferença aqui, mas tudo bem? Então, o que são lentes? Sistemas constituídos por dois meios homogêneos e transparentes. Pegou isso comigo? Mas e aí? O que está acontecendo nisso aqui então? Está acontecendo refração. Então, se você notar comigo, cada lente, cada ponto que você vai olhar tem sua finalidade, né? Tem suas condições diferentes. Note aqui uma lente focalizando nesse prédio, ela produz uma imagem. Uma outra lente nesse mesmo prédio produz uma outra imagem, né? Notem as diferenças aqui. Então, cada lente tem a sua finalidade. Olha essa aqui, por exemplo, cabe na ponta de um dedo. Uma lente muito pequena, provavelmente de algum instrumento óptico. E aí, o que você tem que perceber? O que está acontecendo aqui? Acabei de comentar com vocês. Refração. Mas o que é refração? Né? Vamos lembrar o que é refração? Então, é a passagem da luz de um meio para outro, desde que exista variação, diferença na velocidade da luz quando ela passa para o outro meio, entendeu? Então, passou de um meio para o outro, trocou a velocidade da luz, mudou a velocidade da luz, é refração, pronto, final, acabou. Ah, teve desvio, não sei se teve desvio ou não, depende de cada caso. Cada caso a gente tem que analisar separadamente, tudo bem? Mas o desvio não é condição de existência para a refração, tudo bem? E sim a mudança da velocidade da luz. Pegou comigo? E aí, isso é muito importante para nós, né? Eu mostrei para vocês essas imagens aqui, construí com vocês essas imagens nas últimas aulas aí. Essa aqui é a mais legal, né? Parece que esse cara está segurando a cabeça. É impressionante. Toda vez eu olho para ela e começo a dar risada, porque parece que ele está segurando a cabeça. A melhor imagem que tem é essa aqui. Vamos seguir? O que mais que a gente tem para falar? Vamos conversar então sobre lentes esféricas, caras. Mas aí, para começar a classificação, para começar o nosso entendimento, vou fazer com vocês dois tipos de classificação. A primeira classificação que a gente vai fazer é quanto ao formato, a segunda quanto ao comportamento. Vamos analisar o formato? A forma geométrica, como é que é a forma delas então? Classificaremos de dois modos. Lentes de bordas finas, lentes de bordas grossas. Mas aqui não precisa se preocupar, essa diferença entre as lentes é nítida. Vou mostrar para vocês algumas imagens. Olha só, lentes de bordas finas. É só você olhar, olha a pontinha, fininho, borda fina, fininho, fininho, tudo borda fina. Você percebeu? Então, essas lentes que têm essa propriedade, né, de pontinha, a gente vai chamar de bordas finas. Uma coisa que é muito importante você perceber aqui também. Olha só, imagine que isso aqui fosse apenas um espelho, pode ser um côncavo mesmo, um espelho côncavo. Olha só que legal, ele tem aqui o espelho côncavo, então, eixo principal,
centro de curvatura, raio, será que tem por aqui um foco? E quando você olha do outro lado, olha só, você tem aqui um espelho côncavo também, talvez, eixo principal, centro de curvatura, o raio que monta isso, provavelmente eu tenho aqui então um outro foco, perceberam? 2 centros de curvaturas, 2 focos. Daqui a pouco eu vou conversar com vocês um pouco melhor sobre isso, mas vamos continuar e colocar nome nessas lentes aí, tudo bem? Elas têm nomes, não precisa decorar os nomes, é uma coisa que a gente acaba vendo por curiosidade mesmo. Olha só, você tem que entender isso aqui, uma coisa muito importante. É como se a luz estivesse vindo nessa direção. Se a luz vem nessa direção, essa face aqui é convexa. Se a luz vem nessa direção, essa face é convexa, como se fosse um espelho. É através disso que a gente vai dar o nome. Então, ó, note comigo. Se a luz vem nessa direção, isso aqui é uma face convexa. Se a luz vem nessa direção, isso aqui é uma face convexa também. Então, essa lente ela tem o nome de biconvexa. Olha só, luz vindo por aqui, plano, luz vindo por aqui, convexa. Então, essa lente vai ser plano convexa. Olha só, luz vindo por aqui, côncava, luz vindo por aqui, convexa, côncavo, convexa. É o nome das lentes, tudo bem? Mas não precisa saber, é só uma curiosidade, mas se por um acaso você se deparar com alguma situação que pergunte os nomes, você tem ferramentas para poder dar o nome para essas lentes, beleza? Olha só, vamos continuar a nossa análise. Olha aqui, as bordas grossas, ó, é borda grossa, borda grossa. A diferença é muito nítida, né? A diferença é gritante, então assim, não se preocupe, você não vai confundir isso, tá? E aí, quero chamar a atenção de vocês mais uma coisa. Olha só, um espelho côncavo, eixo principal, centro de curvatura, o raio. Será que tem um foco aqui? Centro de curvatura, eixo principal, um espelho côncavo e o raio. Será que tem um foco aqui? Vocês já estão percebendo. Pô, é claro que mais para frente a gente vai falar muito sobre isso, isso vai ser fundamental para nós. E agora, vamos dar nome para essas lentes aí? Pensa comigo, se o raio chega por aqui, côncavo. Se o raio chega por aqui, côncavo também. Então, olha só, raio chegando por aqui, côncavo. Raio chegando por aqui, côncavo também. Então, essa lente vai ser uma lente bicôncava, tá? Aqui, chegou por aqui, plano. Chegou por aqui, côncavo, plano, côncava. Pegou comigo? Aqui vai mudar um pouquinho. Chegou por aqui, côncavo, por aqui, convexo. Mas aí, só para deixar um padrão, né? Sempre côncava, côncava no final, a gente vai inverter e colocar convexo, côncava. Beleza? Pegou isso aqui, gente? Vamos continuar. Eu acho que vocês estão gostando, né? Comportamento óptico. Agora a gente vai analisar o comportamento óptico. O que essa lente faz quando a luz passa por ela? Então, o comportamento dela só pode ser assim: convergente ou divergente. Não tem outra possibilidade. Ou é convergente ou é divergente. Mas agora, as associações em relação aos comportamentos aí. Se a lente for convergente, qual que é o comportamento dela? Ela é uma lente de bordas finas. Se a lente for divergente, qual que é o comportamento dela? Ela é uma lente de bordas grossas. Pegou? Então, sempre que você tiver uma lente de bordas finas, convergente. Se for bordas grossas, divergentes. Daqui a pouco eu vou explicar isso um pouco melhor para vocês, tá? Mas para nós, 90, 95% dos casos, o comportamento vai ser padrão esse. Beleza, gente? Olha só que legal. É isso que eu quero que vocês percebam agora, né? Por que elas são convergentes? Porque elas convergem a luz para um ponto. Acho que a gente já conversou sobre isso em algum lugar de espelhos esféricos. Não conversamos? Bom, lembra disso? Falamos disso, né, gente? Olha só. Se vem paralelo, passa pela lente, convergimos todos os raios para um ponto. Que ponto que é esse? É o foco. Lembra da formiguinha? Não pode matar a formiguinha, hein? Não pode matar a formiguinha. Deixa a formiguinha quietinha lá. Se bem que eu tenho as formigas aqui no meu jardim, formigas cortadeiras, vermelhas, gigantes, não sei. Alguém tem lupas? Lupas? Então, toda lente convergente, ela vai passar os raios por ela e vai convergir para um único ponto. Que ponto que é esse? É o foco, é o foco. Você já se ligou, ó, espelho, lente, avisei vocês. Cara, muito parecido, muito próximo, conteúdo muito legal e muito parecido, muito divertido pra gente resolver também, porque a gente já consegue entender, já consegue prever algumas coisas que vão acontecer mais pra frente, não é verdade? Ó, bora seguir comigo. E aí, as lentes convergentes, uma imagem um pouco mais ampliada, ó, se passa paralelo, tem aquela condição, lembra? Se passa paralelo, a hora que refrata, né? Aqui é o termo refrata pela lente, ele vai passar por um ponto que é o foco. E aqui tem também o nosso eixo principal, mesma coisa que espelho. Lembram disso? Belezinha, vamos seguir então, ó, lentes divergentes agora. Por que elas são divergentes? Porque elas vão divergir os raios a partir de um ponto. E aí, quem que é esse ponto, né, cara? Você já se ligou, cara. Ó, então, vem paralelo, sai divergente, vem paralelo, sai divergente, mas diverge a partir de um ponto. Essa imagem aqui fica um pouco melhor. Olha aqui, quem que é esse cara aqui? É o foco, só pode ser o foco, né? Claro que a gente vai ter algumas observações para fazer em relação a isso, mas é um foco. O que importa é isso, é um foco, tá? Mais uma imagem grandona aqui, ó. Se você prolongar, vem para cá, o foco vai estar mais ou menos por aqui. Né? Então, todos os raios saem desse ponto aqui. Pegou, gente?
Tranquilo? Importantíssimo isso para nós, hein? Você tem que se ligar, tem que pôr isso na cuca aí, rapaz, tem que prestar atenção. Vamos fazer uma comparação entre geometria e comportamento? É aquilo que eu estava falando para vocês, gente. É isso aqui, quando eu mostro para vocês, não é algo que tem que trazer preocupação. Nossa, aquilo. Cara, fica calmo. Isso aqui, vamos conversar com muita calma sobre essa tabela aqui. Estou dando um ênfase, estou dando destaque para essa tabela, porque toda vez que eu converso com os alunos sobre isso, eu acho que acaba acontecendo uma afobação, uma certa insegurança dos alunos. Mas, gente, vamos pensar assim. 95% dos casos que a gente está analisando lente, o que você vai fazer com a lente? Você vai pegar uma lente e colocar ela no ar. Então, o ar é o meio que apresenta o menor índice de refração, né, comparado ao do vácuo, vale 1 o índice de refração. Então, por exemplo, eu quero usar um óculos, você vai pôr o óculos, você vai estar no ar. Quero tirar foto de alguma coisa, você vai pôr a lente no ar. Quero ver as estrelas, você vai pôr no seu telescópio, você vai pôr a lente no ar. Então, 95% dos casos, a gente está falando disso aqui, ó. O índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio. Então, tudo que eu falei para vocês até agora vai ser mantido. Então, bordas finas vão ser convergentes, bordas grossas vão ser divergentes. É assim, padrão. Agora, e se eu for querer tirar uma foto no fundo do mar? Tirar foto aquática? Como é que é? Vai ter alguma diferença? Olha, nesse caso, né, você vai ter um pouco de problema. Por quê? Você tem que analisar a sua lente, né? Então, ó, presta atenção. Se o índice de refração da lente for menor que o índice de refração do meio, essas propriedades, essas características das lentes vão ser invertidas, tá? Então, a lente de bordas finas passa a ser divergentes e as lentes de bordas grossas passam a ser convergentes, perceberam? Mas, gente, isso só vai acontecer em raríssimos casos, não precisa se preocupar. Geralmente as questões que aparecem com isso não são pegadinhas, o enunciado deixa muito claro, fica assim escancarado na sua cara. Às vezes a gente não vê, mas tudo bem, mas fica escancarado na sua cara que ele está te falando que é essa condição, tá? 5, 10% das questões vão aparecer isso, tudo bem? Então, ó, tomem cuidado. Vamos colocar assim, 95% dos casos, o índice de refração da lente vai ser maior que o do meio, né? Estamos colocando lentes no ar. Então, bordas finas convergentes, bordas grossas divergentes. Em 5, talvez 10% aí das questões que vão aparecer para vocês, se, né? Olha a condição, é se, cara. Se o índice de refração da lente for menor que o do meio, essa característica é invertida. Tranquilo? Mas se aparecer, eu tenho certeza. Pô, fiquei quase 5 minutos falando disso. Se aparecer, vocês têm que saber isso. Não é possível, né, cara? Pô, mas ó, ficou com dúvida? Manda mensagenzinha pra mim, manda mensagem. Vocês têm meu zap, manda mensagem. Os comentários do vídeo, pode escrever aí, gente. Manda comentário aí, manda as perguntas aí. A gente vai trocando uma ideia, eu vou respondendo pra vocês, tudo bem? Pode mandar mensagem no zap. E já aproveita aí, paramos um pouquinho aqui, curta o vídeo, compartilha o vídeo também, não tem problema não. Se inscreve no meu canal também, eu vou postar vídeos legais pra vocês aí. Inclusive da nossa matéria, né? Tudo bem? Beleza? Então vamos seguir isso aqui. Vamos junto, gente, ó. Aí, cara, como é que a gente vai fazer para representar isso? Como é que é a representação de uma lente? Eu quero fazer um desenho de uma lente. A gente tomou muito cuidado com isso em espelhos, né? Até havia destacado para vocês que quando a gente faz o desenho de um espelho curvo, assim, não é muito bom, a gente tem que fazer o desenho dele reto. Aquilo era uma representação, é disso que eu estou falando com vocês agora. Para nós, como é que fica a representação de lente? Olha só que legal. Eu joguei as duas aqui, ó, lente convergente, pontinha, claro, né, encontro das lentes, né, do vidro, e lente divergente, elas são mais afastadas, né? Você tem uma divisão aqui, por isso que chama borda grossa e borda fina, né? Ficou claro isso para vocês? Mais ou menos, mais ou menos. Então, o que você tem que imaginar? Imagina isso aqui, ó, olha só, uma lente aqui, convergente, bordas finas. Imagina isso aqui também, ó, bordas grossas. Pegou? Ó, vamos de novo. Bordas finas, bordas grossas. Como é que a gente faz a representação? Coloca setinha para cima, borda fina, setinha apontando para baixo, borda grossa. Simples assim, tranquilo? Beleza? Tudo isso aqui? Tudo bem? Então, vamos seguir juntos aqui. Põe as nossas lentes aí e vamos embora com a nossa matéria. Nomenclatura. Parte importantíssima. E você tem que se lembrar de espelho, né? Então, vamos lá, né? Mas antes, vamos lá falar sobre espelhos. Vamos relembrar como é que era no espelho. Coloquei essa imagem aqui para vocês. Já tinha conversado, já tinha usado essa imagem com vocês. Vamos ver algumas coisas aqui. Olha só que legal. Eixo principal, ele está até chamando na imagem de eixo das abscissas, né? O eixo X está aqui, eixo das abscissas. O eixo X está aqui, e dentro do eixo X, no eixo principal, o que você tem? Esse ponto aqui, em que o espelho encontra com o eixo principal, nosso vértice. Um pouco mais para frente você tem o foco, um pouco mais para frente você tem o centro de curvatura. Lembra disso? É a mesma coisa, né? Claro, mais para frente vai aparecer umas coisas aqui, ó, P. O que é o P? É o momento de você até lembrar disso, né? Distância do objeto ao espelho, P', distância da imagem até o espelho. Aqui a gente chamou de O e I, né? O e I, tanto faz. Mas o que é o Y? O que é o O? É o tamanho do objeto. O que é o I? O que é o Y'? É o tamanho da imagem. Lembra disso? Mais pra frente eu vou falar disso com vocês. O
que importa para nós agora? O que a gente está vendo? O que a gente está estudando? Cara, estou falando de vértice, foco e centro óptico. É isso que eu vou falar com vocês agora, beleza? Vamos analisar na lente como é que vai ser essa nomenclatura. Lente convergente primeiro. Percebeu aqui, ó, A, F, O, F', A'. Claro que isso vai ter que ter uma associação com o que a gente estava falando de espelhos, né, cara? Então, assim, F, você já percebeu que é o foco, né? O A aqui, ele vai ser equivalente ao centro de curvatura, tá? Lembra do CC? Centro de curvatura do espelho? Ele foi substituído. É quase a mesma coisa. Se você quiser continuar falando CC em vez de A, você pode continuar chamando de C, centro de curvatura, tudo bem? Não tem problema. É a mesma função. É isso que você tem que perceber. A mesma função, a mesma finalidade. Só que como estamos em outra matéria, estamos em lentes, a gente vai lá e fala que é o A, de antiprincipal. Tudo bem? Então, já vamos dar nome para esse cara. O A é o antiprincipal objeto. Então, lembra que a gente vai colocar o objeto sempre aqui do lado esquerdinho? Sempre do lado esquerdo, né? Sempre aqui do lado esquerdo. Esse lado é o lado do objeto, esse é o lado real, né? Então, o lado que o objeto está é o lado real das coisas, né? Então, assim, no espelho, isso, né? Aqui as coisas mudam um pouco, daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso, mas o que você tem que perceber aqui, cara? Esse lado aqui é o lado do objeto, então tudo que tiver aqui vai ser objeto, tá? Esse é antiprincipal, objeto, tudo bem? E esse aqui, antiprincipal, imagem. Daqui a pouco eu vou construir com vocês, com muita calma, na próxima aula, as posições. E aí vocês vão perceber que as imagens, em sua maioria, estarão localizadas nesse lado aqui, nessa região. Daqui a pouco eu converso melhor com vocês, mas de todo modo aqui é a região das imagens. Por isso que esse cara aqui é o antiprincipal imagem, tudo bem? Vamos descendo, olha só, o F. F é o foco. De que lado ele está? Do objeto, então foco objeto. Esse foco aqui está do lado da imagem, foco imagem. E o O, para nós, vai ser o centro óptico, o vértice. Tudo bem? Mesma coisa que você tem que pegar, cara. A nomenclatura é a mesma, assim. Tem uma ressalva que estamos em lentes, a gente estava em espelhos, os nomes mudam um pouco, mas as finalidades, as funções, os raios notáveis serão em funções desses caras aqui, tudo bem? Não pode esquecer disso. Agora, vamos seguir, vamos lá, nomenclatura das lentes ainda, né? Lente convergente fica assim, já mostrei isso para vocês. Lente divergente vai ficar assim, cara, jogo dos 7 erros aí, vai. Acha os 7 erros aí, fala pra mim. Manda mensagem nos comentários do vídeo aí. Manda mensagem, 7 erros aí, procura aí 7 erros. Quem achou, achou 2, né? Não é verdade? Então vamos lá, vamos destacar quais são os erros. Ó, pontinha aqui é um erro, outra pontinha aqui é outro erro, né? Eu tô brincando, a diferença das lentes aí, claro, uma é convergente, a outra é divergente, né, cara? Não tem como ser igual. Então, pontinha para cima, pontinha para baixo, lente convergente, lente divergente. Agora, cara, você tem que prestar atenção nas diferenças, você tem que notar as diferenças, né? A diferença principal, isso está aparecendo para vocês. Olha só, aqui era A e F, aqui virou A' e F'. Lembra no espelho? Como é que acontecia, né? Se eu estava no espelho côncavo, a gente estava assim, aí o eixo principal estava aqui, o foco e o centro de curvatura estavam desse lado, não é? Quando a gente ia para o espelho convexo, o que acontecia? Não invertia tudo? Né? Não consigo nem fazer, mas ficava assim, né? O foco aqui dentro e o centro de curvatura também, e o objeto do lado de cá. Não era assim? Então, cara, o que você tem que fazer? Qual que é a analogia que você tem que fazer? Se no espelho você tem essa inversão, na lentes você também vai ter essa inversão, né? Você vai ter que ter uma rotação. Então troca o lado, é isso que está acontecendo. No espelho côncavo para o espelho convexo, você trocava o lado também. Aqui você troca o lado também. Tudo bem? Pegou? Essa é a principal diferença. Você tem que estar aqui, ó, de olho, tem que estar atento nisso aí. Tudo bem? Beleza? Segue comigo então. Vamos falar um pouco mais agora sobre raios notáveis, né? Acabei de comentar com vocês. E aí quais são as características desses raios notáveis? Vocês lembram de espelhos? Avisei vocês, cara, assim, são aulas irmãs, são matérias irmãs. Prima, vai, prima, tudo bem. Prima tem um parentesco mais ali e tal, tudo bem, prima. Então, gente, se você lembra de espelhos esféricos, você vai se dar bem aqui. É muito parecido, é muito próximo. E muito divertido também de fazer isso tudo juntos. Mas, ó, vamos lá. Primeiro raio notável, o que a gente tinha mesmo? Qual que era o primeiro raio? Fala aí, vou escutar vocês daqui, ó, em transmimento de pensação, vai. Qual que era o primeiro raio notável? Já falou, né? Então, se passa paralelo, bate no espelho e reflete passando por onde? Pelo foco. Na lente acontece refração, o raio atravessa a lente, tudo bem? Então, ó, olha aqui o raio, atravessou, sofreu refração nesse ponto aqui. Que ponto que é? Foco. Esse ponto é o foco, cara. Então, toda vez que o raio de luz incide paralelo ao eixo principal, ele é refratado passando pelo foco. Pegou comigo? Tranquilo? Belezinha? Olha só, mais uma imagem para a gente ver. Então, se vem paralelo, passa pelo foco, propriedade que a gente já tinha visto lá nos espelhos, tranquilo? Só que, claro, né, no espelho ele refletia e passava nessa direção. Só que agora ele atravessa, ele refrata. Pegou? Tranquilo? Vamos ver mais um pouquinho, olha aqui. Olha aqui, lente divergente, como é que fica?
passou paralelo, sofre refração e vai embora. Ó, divergente, né? Essa imagem é tão legal, mas tão legal, cara, que assim, ao mesmo tempo que isso aqui é uma lente, claro que é uma lente, essa face aqui, ó, também funciona como uma face côncava. E olha aqui, tem raio refletido aqui, ó. Ó que legal, parte dos raios são refletidos, né? Então, que ponto que é esse aqui, cara? É o foco, entendeu? Então, os raios, quando ele passa aqui, ó, passa paralelo, sai refratado aqui, com uma direção que vem do foco. Aí, é linda essa imagem, né? Você tem as duas coisas, a lente e o espelho, dá pra você ver aqui o foco. Pegou? Gostou? Essa imagem é fantástica, né? Muito boa essa imagem. Entenderam? Pegou? Então, ó, se vem paralelo, vai sair como? Divergente, numa direção que vem do foco. Então, é como se o raio estivesse vindo daqui, ele vai embora para lá. Deixa eu mostrar isso com um pouco mais de calma para vocês. Ó. Então, vai paralelo é como se ele saísse, né? Como se o raio saísse do foco. Ó. Faz de novo aqui, ó. É como se ele estivesse saindo do foco e aí ele, ó, vai embora. Segue o caminho dele, entendeu? Então, vem paralelo, vai embora em uma direção que vem do foco. Tranquilo isso, gente? Pegou? Agora vamos fazer aí as comparações, né? O contrário também é verdade. Como assim o contrário? Ora, se passa pelo foco, sai paralelo, foco sai paralelo. Se vem na direção do foco, vai sair paralelo. Pegou? Tranquilo? É aquilo que a gente sempre usava em espelhos esféricos, né? São propriedades que você tem que se ligar, né? A gente construía a imagem em espelho só com esse raio aqui, né? A gente pegava, né? Fazia um que passava paralelo, refletia pelo foco, e depois pegava um que passava pelo foco, refletia paralelo. Lembra disso? Eu montei com vocês algumas imagens bem legais. Pegou? Entendeu comigo? Vamos seguir isso aqui, vamos falar mais um pouquinho disso. E agora, a próxima coisa que a gente vai falar, mais um raio notável, vocês lembram? Vamos ver se vocês lembram aí, né? Só eram 3 em espelhos, tem que lembrar os 3, cara, praticamente a mesma coisa, né? Esse que a gente vai ver agora era aquele que ia na direção do centro, né? Mas antes, claro, vamos lembrar de espelhos esféricos. E o que eu quero falar para vocês agora é aquele que ia na direção do centro. Olha só, se o raio passa pelo centro de curvatura, volta por onde? Pelo centro de curvatura. Então, como é que vai ficar na lente? Como é que vai ficar na lente, cara? Você coloca a lente aqui, o raio passa pelo ângulo principal, que é equivalente ao centro de curvatura, e aí ele volta por ele mesmo? Não, não volta, né? Ele está refratando, então ele vai passar aqui, ó, no ângulo principal do lado de lá, entendeu? Passa pelo ângulo principal, vai embora pelo ângulo principal de novo. E como é que fica isso tudo escrito para você que gosta de anotar? Pausa o vídeo, anota junto comigo aí no seu caderninho. Ó, então, todo o raio de luz que incide passando pelo ângulo principal é refratado passando pelo ângulo principal imagem da lente. Tudo bem? É aquele desenho que a gente fez agora, né? E aí, comparando as duas lentes. Então, ó, se passa do ângulo principal, é refratado passando pelo ângulo principal. Nesse caso aqui, ó, se ele vai na direção do ângulo principal, ele é refratado saindo de uma direção aqui do ângulo principal. Você pegou? Né? Então, são simétricas aí esses raios, né? Pegou comigo, gente? Estão gostando? Eu gosto demais dessa sala, é muito divertido, muito legal. Olha aí, mais um raio notável. E aí, você vai ter que fazer agora um trabalho de memória aí, que eu não vou revisar com vocês lá nos espelhos, não. São 3 raios. Passa pelo foco, sai paralelo, ou vem paralelo, passa pelo foco. Se passar pelo centro de curvatura, volta pelo centro de curvatura. Aqui para nós virou, se passa pelo ângulo principal, refrata passando pelo ângulo principal. Qual que é o último que faltava? O vértice, né? Quando o raio ia na direção do vértice. O que acontece aqui? Nada. Ah, que legal. Que coisa sem graça. É isso mesmo, não acontece nada. Então, se ele vem na direção do vértice ou do centro óptico, era para ele refletir aqui, né? Com o mesmo ângulo de incidência, né? E agora, o que acontece? Nada. Não sofre desvio nenhum. Ó. Vai embora. Não importa a lente, se é lente convergente, se é lente divergente. Passa por ali e vai embora. Esse é um raio muito útil para a gente construir as nossas imagens na próxima aula. Não temam, ela está chegando essa aula aí, beleza? Bom, vamos escrever para deixar tudo claro isso aí. Então, todo raio de luz que passa pelo centro óptico é refratado sem sofrer desvio. Ó, vai embora, tchau, não tem desvio. Tudo bem, gente? Entenderam? Pegaram? São 3 raios notáveis, você não pode perder isso de mente, você tem que saber isso, que a gente vai usar muito na próxima aula, que eu vou construir com vocês as imagens. Mas agora, vamos fazer uma comparação entre o comportamento das lentes, tá? Com espelho, claro. Então, lente convergente, o comportamento dela vai ser similar ao de quem? Aos espelhos côncavos, tudo bem? Então, lente convergente, você vai fazer essa associação com espelhos côncavos, e lentes divergentes, você vai fazer uma associação com espelhos convexos. Só essa associação, assim, só falar isso, você já está satisfeito, cara? Já está tudo bem para você? Claro que não pode dar. Espelho côncavo, quantas posições? 5 posições. Lentes convergentes, quantas posições? 5 também. São muito parecidas, só que vai trocar o lado da lente. É a mesma coisa, só que troca o lado. E espelho convexo, espelho sem graça, quantas posições? 1. Lente divergente, quantas? Vai, quem acertar eu dou uma bala, dou um babalu mastigado. Quem que vai querer aí? Vai, quem? Uma posição também, né, gente? Tudo bem? Pegou? Ó,
Espero que vocês tenham gostado da aula. Mandem notícias, mandem dúvidas aí para mim. Eu respondo vocês rapidinho, vocês sabem disso. E qualquer coisa, estou por aqui. Curta o vídeo. Até mais. Tchau, tchau.